Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Lembra que a aula passada nós lemos essa paródia, né? Na página 52. Nós lemos essa paródia. E agora nós vamos fazer a correção dos exercícios. Vamos lá, então? A correção está na página 53. A número 1 pede para você o seguinte: depois de ouvir a composição musical do Luiz Gonzaga com o professor e os colegas, destaque o verso tomado. Número 1. O verso tomado quase ao pé da letra é: o que braseiro, o que fornalha. 2. Destaque as rimas do texto. Lembre-se de que elas não precisam ser perfeitas, ou seja, os sons que se repetem não precisam ser idênticos, podem ser apenas semelhantes. Não, vegetação, maldade, habitat, desumano, insano, pavio, destruiu, mico-leão, destruição, fornalha, mortalha, natureza, beleza, agradecem, merecem. 3. Em uma das estrofes foram usadas duas palavras antônimas, ou seja, diferentes, né? Que palavras são essas? Em sua opinião, com que objetivo elas foram associadas? Resposta da 3. As palavras são humano e desumano. Foram associadas juntamente para marcar uma característica contraditória dos humanos, serem por vezes desumanos. Então, eles são humanos, desumanos. Essas palavras são antônimas, são diferentes. 4. Procure no dicionário o significado da palavra mortalha. Registre o que você encontrou. Mortalha, pano ou veste com que se envolve o cadáver. 5. Em sua opinião, a palavra mortalha foi usada com sentido próprio ou com sentido figurado na paródia? Explique. A palavra foi usada com sentido figurado. O que envolve o mico-leão, já morto, não é um pano ou uma veste, mas o fogo, braseiro, fornalha, que acabou com ele. 6. De acordo com a paródia, como é caracterizada a ação do homem que destrói a natureza? Explique. Ela é caracterizada como um ato insano, ou seja, doido, louco, irresponsável. 7. Destaque os adjetivos do texto. Em sua opinião, eles colaboram, né, para dar significado ao texto? Eles colaboram, ou seja, eles são importantes? Os adjetivos são desumano e insano. Eles ajudam a dar significado ao texto. Ambos os adjetivos têm conotação negativa e se refere ao ser humano que devasta a natureza. 8. Que outros adjetivos poderiam caracterizar o ser humano a que a paródia faz referência? Aqui ele fala que é uma resposta pessoal, mas pode ser expectativa de resposta. O que poderiam vocês colocar? Maldoso, ambicioso, ganancioso, egoísta. Esses são adjetivos, né? Lembra do adjetivo? Que dá qualidade ao substantivo. Então, essas aqui podem ser a resposta da 8 que vocês fizeram. 9. Há também no texto um substantivo que nomeia uma qualidade que pertence àquele que destrói a natureza. Que substantivo é esse? Qual é o seu significado? Tem duas perguntas em uma só. Então, são duas perguntas que você irá responder. O substantivo é ganância, que significa desejo ou ambição de ganho, de lucro. 10. Quem fala no texto manifesta por vezes seus sentimentos. Como a paródia mostra isso? Explique. A paródia mostra isso colocando algumas expressões todas entre parênteses, seguidas de ponto de exclamação. Oh não! Ai que maldade! Nossa! Expressões que sugerem pena, espanto. Então, tudo que quando você usa uma exclamação, você coloca uma entonação, um sentimento, né? Ou de raiva, ou de tristeza, ou de alegria, ou de espanto. Aqui foi de espanto, né? Oh, não! Ai, que maldade! Então, aqui teve essa entonação.
A 11. A 11 é para discutir, mas a gente vai discutir um pouquinho a resposta também. Em um verso do texto, quem fala nele dirigiu-se diretamente ao leitor. Por que isso acontece? Então, às vezes você vê um texto e o leitor quem escreveu o texto, ele quer falar diretamente com o leitor. Vamos ver no texto que parte que ele fez isso. Aparece quando ele fala assim, ó: "Ei, viu?" E escrito entre parênteses, quem fala no poema dirigiu-se diretamente ao leitor, muito provavelmente com a intenção de sensibilizá-lo, de inseri-lo no contexto que trata a paródia. E a 12, né, a última da correção, a intertextualidade em quem foi evidencia-se pela distorção do texto original com a intenção de se fazer uma crítica e pelo emprego da melodia do texto original. Então, essa é a resposta correta. Então, pessoal, agora a matéria nova, né, conteúdo novo, nós vamos trabalhar substantivação. O que seria, gente? Eu vou resumir aqui, porque senão vocês vão ficar confusos nessa parte, eu não vou ler para vocês. Só para vocês entenderem. Substantivação é você pegar uma palavra, né, podendo ser um verbo, e transformar ele num substantivo. Ou é um substantivo se transformou num verbo. Era um substantivo virou um adjetivo, né? Por exemplo, nós vamos pegar aqui, ó, a palavra, o verbo andar. Andar, né? Vou até grifar ele para vocês aqui. Andar, ele é um verbo. Vamos analisar ele mais abaixo ali, tá? E estamos na página 55. Vamos lá então. Aqui, ó. Fui andar por aí. O andar, ele é um verbo, como eu expliquei para vocês, né? Ele é um verbo. Porém, eu vou usar ele como substantivo. Coloquei o artigo, né? O andar dela é lento. Esse o andar, ele não é mais verbo, porque eu acrescentei esse artigo aqui definido. Esse artigo mostra que essa palavra virou um substantivo. Então, esse andar, ele não é mais verbo. Esse andar, por causa do o artigo, ele virou um substantivo. Então, só para vocês entenderem aqui novamente, então quando você faz a troca, né? Ele é um verbo, ele passou a ser um substantivo, nós chamamos de substantivação, que é o conteúdo que nós estamos vendo hoje. Outro exemplo aqui. Ontem conheci um rapaz esforçado. Esse esforçado, ele é um adjetivo, que é uma qualidade de quem? É uma qualidade do rapaz. O rapaz, ele é esforçado. Ele pode dizer, ontem conheci um rapaz bonito, um rapaz feio, um rapaz legal, um rapaz diferente, um rapaz querido, mas eu coloquei um adjetivo que é esforçado. Já no segundo exemplo, já teve uma diferença. O esforçado é sempre quem obtém os melhores resultados. E nesse caso, esse segundo esforçado, ele virou um substantivo. Como assim, professora? Não entendi. Por que ele virou um substantivo? Por causa desse o. Sempre quando eu coloco o, os, as, ele vira um substantivo, tá? Lembra do artigo definido e indefinido? Coloquei um, se eu colocasse aqui, por exemplo, um esforçado. Esse um esforçado vira também um substantivo, tá? Então, nesse caso, ele não é mais adjetivo, ele virou um substantivo por causa do artigo que eu coloquei aqui, tá? Então, vamos para o outro exemplo. Eu não me contento com pouco. Esse não, ele é um advérbio de negação, né? Um advérbio de negação, não. Mas esse não aqui, eu coloquei um artigo aqui, lembra do artigo indefinido? Aqui nós temos o artigo definido, aqui nós temos um artigo indefinido, mas é um artigo, né? Não importa se é definido ou indefinido, ele é um artigo. Então, esse um não é algo que é aceito com facilidade. Esse não, nesse contexto, nesta frase, virou um substantivo, tá? Vamos a outro exemplo. Vá à padaria e compre 3 pães. 3, numeral, né? Ele é um numeral. Agora coloquei um artigo.
né? Eu coloquei artigo. O 3 é meu número da sorte. Esse 3, por causa desse artigo, virou um substantivo, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, né? Eu colocasse esse aqui, eu colocasse ele aqui, por exemplo, teria o mesmo sentido. 3 é meu número da sorte. Ficaria estranho, né? Mas eu poderia colocar? Poderia. Continuaria sendo substantivo. Então, só note o seguinte: se eu pego um verbo, se eu pego um adjetivo, pego um numeral e coloco um artigo na frente, ele sempre será um substantivo, tá? Ok? Daí, nesse caso, essa transformação que eu faço, eu chamo de substantivação. Por que substantivação? Porque ele era da outra classe gramatical e ele virou um substantivo. Então, ele virou algo que não era dele. Então, eu fiz uma transformação. Essa transformação eu chamo de substantivação. Ok, gente? Então, ele fala assim, ó. Em todas as situações anteriores, houve substantivação de adjetivo, advérbio e numeral, pelo acréscimo de artigo antecedente à palavra em questão. Então, ele virou uma substantivação por causa desse artigo que a gente colocou aqui na frente, tá? A número 2, para vocês realizarem, é o seguinte: para cada palavra apresentada no exercício anterior, no qual você teve de indicar a classe gramatical mais comum delas, elabore uma frase em que tal vocábulo tenha se substantivado, né? Então, olhar. Vamos exemplo aqui. Nós temos aqui o olhar. Se eu colocar olhar a menina é legal, daí olhar a menina vira um verbo. Se eu colocar uma substantivação, que ele manda você colocar substantivação, eu vou colocar o olhar da menina é lindo. Esse o olhar, por causa desse o, né? Se eu colocar o olhar, por causa desse o, ele vai virar o quê? Vai virar uma substantivação. Esse olhar não é mais verbo, por causa desse o, ele virou um substantivo. Então, você vai fazer você vai transformar todas essas palavras aqui, todas essas palavras que estão aqui, você vai transformá-las em substantivo. E elas vão virar substantivação, tá? Ok? Voltando aqui na número 1, né, que eu já expliquei a 2 direto, mas voltando à número 1 aqui, só para vocês entenderem, você vai colocar somente a classe gramatical que ela pertence. Por exemplo, olhar, verbo, jantar, verbo, jovem, substantivo, medroso, adjetivo. Então, você vai colocar as qualidades, né, as classes gramaticais, a classe gramatical que a palavra pertence, tá? Pode ser numeral, pode ser advérbio, pode ser, né? Você coloca a classe gramatical que ela pertence. Aqui é muito pessoal, tá? A moral do conhecimento, na página 57. Na música é comum, especialmente nos dias de hoje, abordar-se o tema do meio ambiente. Qual a importância disso para você? Então aqui você vai explicar, pessoal, tá? Você vai explicar qual que é a tua visão sobre você trabalhar numa música no meio ambiente, ok? 2. Quais são as semelhanças entre letra de música e poema? Então, olhem de novamente a música, observem né, os versos, as estrofes, se você tem rima, não tem. Então, você coloca tudo que você pode encontrar na letra de música e no poema. 3. Qual é a diferença entre artigo definido e artigo indefinido, quanto ao efeito do sentido produzido? Então, o artigo definido e indefinido, você volta lá na página que nós estudamos, né? Essa aqui é uma revisãozinha para você lembrar. Volta lá e coloca artigo definido, ele é assim, né? Artigo indefinido, tal. É só você ir lá buscar a resposta ou colocar da sua opinião sobre isso aí também pode ser, tá? Então, explicando artigo definido e artigo indefinido. O que é intertextualidade? Coloca lá, procura também. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas na dúvida, pesquisa lá e coloca sua resposta. E a última, 5, de que modo é possível substantivar uma palavra que não seja, em essência, um substantivo? Cria uma frase com uma palavra substantivada.
Então, pessoal, o que ele quer pedir para você? Uma palavra que não é substantivada, né? Por exemplo, eu peguei um verbo, vender, é um verbo. Como é que eu consigo criar esse verbo um substantivo? Substantivar esse verbo. Então, você vai fazer o quê? Cria uma frase com uma palavra substantivada. Ou seja, ela não era substantivo, mas ela acabou virando substantivo. Tá? Então, por exemplo, posso pegar um verbo, posso pegar um adjetivo, um numeral e transformar. Ok? Ela é bem parecida com a número 2, que ele pede para você criar. Ok, pessoal? Então, gente, por hoje é só, tá? Trabalhamos, então, substantivação. Eu acho que ficou bem claro, fiz um resuminho para vocês. Eu acho que não ficou alguma dúvida, mas se tiver alguma dúvida, gente, por favor, pergunte lá nas dúvidas que eu estarei respondendo para vocês. Um abraço a todos e bons estudos!